Minha vida em tuas mãos. Que música linda. Que música de adoração sincera ao Senhor, de um coração que realmente deseja a Deus, que realmente quer priorizar e fazer dele aquilo que de mais importante nós podemos ter. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouco também. Quero falar um pouquinho baseado na história que está escrita em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 até o 30, mas versículos alternados. Não vou ler tudo aqui, nós não temos tempo para isso. Mas eu quero te falar um pouco do contexto. O contexto fala de Samuel, filho de Ana, que era apenas um menino que Deus tinha dado para Ana, parte de um pedido, de uma súplica que ela levantou ao Senhor, e Deus concedeu para ela esse lindo filho. E ela devolveu ele para o Senhor, levou para o templo, e no templo Samuel começou a aprender os ofícios de um sacerdote, mas ele era só um menino. Naquela casa tinha o sacerdote Eli, que tinha por sinal 2 filhos, Ofni e Finéias, que também exerciam o sacerdócio diante de Deus, diante dos homens. O sacerdote naquela época, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, ele fazia um trabalho de oferecer sacrifícios, de estar na presença de Deus, de interceder pelo povo, de fazer por aqueles que amavam ao Senhor o que mais ninguém podia fazer. Hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus. Naquele tempo era diferente. Naquele tempo o sacerdote invocava a Deus, buscava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. E esses 2 filhos de Eli eram filhos que estavam incumbidos também de fazer isso. Eles tinham sido chamados por Deus, faziam parte da linhagem, então estavam continuando o exercício do seu pai Eli. E Ofni e Finéias tinham um privilégio muito grande de ministrar diante do povo, de estar diante de Deus. Eles ocupavam um lugar de honra. Mas a Bíblia fala, nesse capítulo de 1 Samuel 2, que eles não se importavam com isso. E aí eu vou ler numa versão, a versão na linguagem de hoje, que diz assim: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses 2 moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora fosse menino, vestia uma estola sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Pulei para o versículo 22. Ele já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra o outro, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. É um texto tão especial da Bíblia que nos faz olhar para a realidade daquilo que é e não deveria ser e daquilo que não tinha condições de ser, mas é. Eu vou ser mais clara com você. Ofni e Finéias, esses 2 rapazes, eles estavam preparados para a tarefa. Eles tinham sido escolhidos. Eles tinham a honra de servir ao Senhor. Eles ocupavam esse lugar de honra. Mas eles desprezavam esse privilégio. Eles viviam sua vida como se Deus fosse uma grande mentira. Viviam como se Deus não os visse, como se Deus não soubesse, como se Deus não conhecesse os corações. Viviam à parte, viviam aquém. Era a coisa mais linda que alguém podia fazer para o Senhor. Ser sacerdote, levar o povo à adoração, levar o povo para mais perto de Deus, ouvir a voz de Deus e comunicar ao povo, estar diante de Deus. Mas eles desprezavam. Eles desprezaram tudo isso porque o coração deles não estava nisso, porque o coração deles não estava comprometido, porque o coração deles não amava o bastante, porque o coração deles era um coração contaminado, era um coração fraudulento, era um coração que amava as coisas do mundo. A Bíblia fala que eles se prostituíam com as mulheres que vinham oferecer sacrifício a Deus, conduzindo o povo ao pecado, conduzindo o povo à perdição, sem zelo, sem cuidado, sem terem temor, sem terem amor pelas coisas de Deus e pela própria pessoa de Deus. E aí a Bíblia fala nesse contexto sobre Samuel. Samuel era só um menino, era um menino novinho, era uma criança, talvez com seus 7, 10 anos.
incapacidade para tantas tarefas, ele não tinha habilidade para muitas coisas. Ele não estava na idade da maturidade, faltava percepção mais apurada para aquilo que é a vida, e nem poderia ter nessa idade. Faltava tantas coisas a Samuel, faltava entendimento sobre tantas questões que o menino não pode mensurar. Mas Samuel, ele tinha uma coisa que Ófni e Finéias, habilitados, capacitados, amadurecidos, não tinham. Samuel tinha reverência, Samuel tinha respeito, Samuel tinha consciência de um Deus verdadeiro, que sonda mente e coração, que conhece os intentos da alma, que perscruta o caminho de todos os homens. Em Salmos 139, quando o salmista contempla esse Deus que nos conhece por completo, e ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces toda. E ele continua falando durante todo o salmo sobre a grandiosidade de um Deus que é meticuloso, de um Deus que nos conhece, de um Deus que nos fez, de um Deus que nos formou, de um Deus que sabe as intenções mais profundas do nosso coração, de um Deus que, quando nos olha, não vê a nossa aparência, mas olha o mais profundo, olha aquilo que está oculto, olha aquilo que está escondido, olha aquilo que nem mesmo nós podemos ver a respeito de nós mesmos. O Senhor conhece toda a nossa história. Ainda em Salmo 139 ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui criado e entretecido como nas profundezas da terra. Veja, um Deus que te fez, um Deus que te formou, um Deus que conhece tudo a nosso respeito. Esse mesmo Deus conhecia o coração de Ófni e Finéias e não se agradava do que via, e não se agradava do que sabia a respeito deles, e não se agradava do desprezo que eles tinham ao Senhor. E Samuel tinha apenas um coração de menino, mas um coração que honrava a Deus, um coração que amava, um coração que queria conhecê-lo, um coração que queria andar com Deus, um coração que sabia do amor de sua mãe, do seu pai por Deus e queria trilhar esse caminho. Era só um menino, mas um menino com o coração voltado para Deus. E aí eu me lembro de uma linda história verdadeira de um pastor que recebeu alguns pastores para fazer um congresso na sua igreja, e o congresso foi o final de semana todo. No domingo à noite, os pastores, seus amigos foram comer uma pizza para fechar aquele momento. E aí o culto acabou muito tarde, o filho já tinha ido embora, e ele passou em casa e falou: olha, eu vou pegar meu filho, porque meu filho gosta muito de pizza, já que a gente vai comer pizza, eu vou passar em casa e vou pegar. E o menino tinha seus 12, 13 anos, e lá todo mundo comendo, feliz, cada um pediu a pizza. E aí o pai de repente no meio da conversa percebe que o menino não tinha comido pedaço de pizza nenhum. E ele falou: meu filho, que pizza você quer? E aí o menino, com a carinha de desanimado, disse: não, pai, não quero pizza nenhuma não. E aí continuaram a conversa. Daqui a pouco: meu filho, pede, qual pizza você quer? A que a gente pediu não é que você gosta? Fala qual você gosta, eu peço a pizza que você gosta. Não, pai, não quero comer pizza não. Mas a carinha dele chamava a atenção. E aí os amigos, os outros pastores disseram: se você não quer comer pizza, por que você veio então? E aí aquele menino disse: eu só vim porque eu queria agradar o meu pai. E essa é uma história que me emociona todas as vezes, porque ele estava tão cansado, tinha sido tão cansativo o dia, o longo culto, enfim, aquele menino queria dormir. Mas como o pai passou lá entusiasmado, ele foi, mas ele disse: não, eu não estou com fome, eu só queria agradar o meu pai. Veja que diferença de coração. Veja que coração é esse que ama, e que porque ama se submete, porque ama se sacrifica, e porque ama trilha esse caminho. É por isso que a gente tem dois contrastes aí, o coração de Ófni e Finéias e o coração de Samuel. E aí versículo 30 está escrito: aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam serão desmerecidos. Infelizmente, na nossa realidade, na atualidade, nós temos vivido homens, mulheres que estão aí no exercício do pastoreio, do cuidado com a igreja, do cuidado com o pequeno rebanho, com as ovelhas, com aqueles que amam ao Senhor e que têm se perdido no caminho, que esquecem daquilo para que foram chamados. Gente que se preparou no seminário, gente que estudou,
gente que buscou a Deus, gente que foi abençoado por Deus, mas quando a bênção chega, despreza o chamado, despreza o povo de Deus, despreza aquilo para que foi chamado, volta o seu olhar para outras coisas e se esquece do tamanho do privilégio que recebeu da parte de Deus. E com essa mensagem eu quero dizer para você que você não precisa de títulos para agradar a Deus. Você não precisa de seminário para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de sabedoria intelectual para ser amigo de Deus. Você precisa apenas amá-lo, desejá-lo, buscar conhecê-lo, se debruçar sobre a palavra, inclinar seu coração diante da Bíblia, ter sede de conhecê-lo. A Bíblia, mais alguns versículos para frente, em 1 Samuel, ela fala de que Samuel, então, de que Deus o visitou, de que Deus o chamou. E é uma história tão conhecida quando Deus chama e ele acha que é o sacerdote Eli que está chamando. E ele vai lá 3 vezes e o sacerdote fala, não sou eu que estou chamando não, pode voltar para dormir. Na terceira Eli compreende que essa voz era a voz de Deus e diz, Samuel, quando essa voz chamar você, você fica bem quietinho e diz, pode falar, porque eu estou ouvindo. E aí Samuel volta para a cama e fica atento. E a voz chama pela terceira vez, Samuel. Quando a voz chama, ele diz, eu estou ouvindo. Samuel tinha um coração voltado para o Senhor. Samuel queria conhecer a esse Deus. É por isso que a palavra também diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus não é amar de dizer, eu amo. Ter sede de Deus não é dizer, eu tenho vontade sim de conhecê-lo, queria experimentá-lo, mas não. Aquele que o ama de fato vai procurar conhecê-lo. E o caminho para conhecer a Deus não é outro senão a Bíblia, a palavra que Deus deixou para nós. O manual que Ele deixou para que a gente tenha entendimento sobre Ele. É orar, é estar perto, é falar com Ele, é quebrar o protocolo e se aproximar desse Deus. Que eu e você, nós possamos amar a Deus da forma como o salmista, ele amava e ele dizia, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Salmo 63, versículo 1. Que coisa tremenda. Quando Davi diz, eu quero estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Isso faz toda a diferença. Ofni e Finéias foram destituídos e morreram porque viviam em desobediência, em desprezo, voltaram as costas para Deus, jogaram no lixo o privilégio que o Senhor deu para eles, cuspiram na bênção, no presente de servir a Deus, ignoraram, abominaram, se tornaram desprezíveis diante de Deus, tão capacitados que eram, mas tão desprezíveis que se tornaram. Samuel era só um menino que voltava seu coração para Deus, que amava. E a Bíblia conta que Samuel, em toda a sua história, ele andou com Deus, ele obedeceu a Deus, ele foi um servo e ele foi honrado. Escolha seu caminho, que o nosso coração seja um coração como o coração de Samuel, com temor, com amor, com obediência, com sede, com desejo de conhecê-lo. E como disse Davi em Salmo, todo o meu ser, Senhor, deseja estar contigo. Que esse seja o seu clamor mais profundo, a sua maior sede, o seu maior alvo, o seu maior foco, o lugar onde você quer chegar, no coração de Deus. Deus abençoe você. Resgate. Nada mais me acontece, tudo está tão vazio. Procuro e não te acho, porque estás tão distante. Olho para dentro e vejo, faz tempo que eu não te busco. Minha alma está
Eu quero a tua presença. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Enche-me com tua presença. Vem, transborda minha vida. Me restaura com teu fogo. Eu quero começar de novo. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Que essa seja a trilha sonora da tua volta para os braços do Pai. Corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não há outro lugar, só em teus braços eu me encontro. Senhor Jesus, eu quero colocar os nossos corações diante de ti nessa hora. Ó Deus, precisamos aprender a amar ao Senhor verdadeiramente. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao coração genuíno, ao coração que te ama por aquilo que o Senhor é, que reconhece o Senhor, que teme ao Senhor, que adora ao Senhor, que prioriza o Senhor, que ouve a sua voz, que se importa com aquilo que se importa ao Senhor, que se quebranta com aquilo que quebranta o teu coração, Senhor. Nos ensina esse caminho, nos dá um coração como o de Samuel, um coração que se importou em te conhecer, em andar contigo, em te honrar, em te servir, em te obedecer. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço por mim, te peço pelos meus ouvintes que estão nessa hora compartilhando dessa súplica junto comigo. Que esteja bem longe de nós um coração perverso que se volta contra o Senhor, que volta as costas para ti, mas que tenhamos um coração fiel. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu na Nova Cristã Resgate, com Márcia Sleimer.